Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora a Luz da Palavra. Super feliz que essa semana nós estamos com a rádio de volta. Na quarta-feira a gente está com problema na rádio, né? Glória a Deus, pessoal da rádio também. Muito boa noite para todos vocês. Paramos aí um pouquinho aí o louvor para quem estava ouvindo o louvor. Daqui a pouco volta. É uma horinha. Tá de volta aí o louvor. Pessoal do Facebook que não conhece o aplicativo da rádio, tá agora repaginada, né? Aplicativo novo. Nós tivemos um problema semana passada, mas por outro lado eles mexeram no aplicativo da rádio, deram uma turbinada nele, então o aplicativo tá mais, né? O visual muito mais bonito. E você tem toda a flexibilidade que tem o aplicativo da rádio. Para quem tem sistema Android, né? Você vai baixar o aplicativo da rádio, você consegue compartilhar aquilo que está sendo ministrado, o louvor, ou até mesmo baixar, você consegue manusear, trabalhar na rádio, né, no seu celular, deixando a rádio tocando. Então, super tranquilo o aplicativo. O único problema, o aplicativo é só para quem tem sistema Android. Quem tem iPhone não tem jeito, tem que entrar lá no www.radiobron.com.br. O aplicativo não tem problema nenhum. Você vai usar lá. Quem tem um iPhone, vai pelo site. A única coisa que não dá para você compartilhar, mas você consegue entrar na tela lá, mexer no teu celular e deixar rolando o louvor lá. Amém? Lembrando que toda vez que a gente entra, já vai tocar aí para você aí, você já vai ficar sabendo que a gente está ao vivo. Então, glória a Deus. Baixe o aplicativo, divulgue o aplicativo também, divulgue nosso canal do YouTube. Nós temos um canal do YouTube, Hebron Igreja Apostólica Internacional. É o canal da igreja. Esse canal é muito importante porque, pessoal, toda a programação da igreja vai para lá. Tudo que a gente faz ao vivo, acabou, o Bispo Fabão já vai lá, pumba, já prepara, né, arruma tudo que precisa lá, edita e já coloca no canal do YouTube. Então toda a programação está no canal do YouTube. Máximo uma horinha, 2 horas, você vai ver que já está lá. O que é legal, pessoal? Lá vocês têm flexibilidade de pegar por pasta. Então dá para você ver o programa da Bispa pela manhã, ou a Luz da Palavra, qualquer programação que você quiser, está lá separada o texto, né? Pelo nome que você quiser ver, ou no caso da Luz da Palavra, o título, né? Quero ver o livro tal, aula tal. Então vale muito a pena, tá todo o material lá. Lembrando que a Luz da Palavra tem desde Gênesis, nós estamos dando agora Isaías, né? Os capítulos 50 de Isaías. Mas lá tem desde Gênesis, então nós tivemos o ano passado inteiro de aula aí, então tem o ano passado inteiro para você ver aí, até acompanhar a gente aí em Isaías 50, amém? Bom, deixa eu falar um pouquinho como é que foi o nosso final de semana, pessoal. Final de semana extraordinário, né? Enquanto o pessoal vai conectando aí, eu de costume eu vou dando um recado. Final de semana foi extraordinário, nós tivemos encerramento, né? Semana passada o propósito da família, sempre grande bênção, um propósito que marca na igreja, marca na Hebron do propósito da família, famílias convertidas, né? Vendo transformação nas casas, é algo extraordinário. E a gente teve um diferencial nesse mês que passou. Primeiro porque teve jejum, juntamente com o propósito da família. E o segundo ponto que nós tivemos no monte, aí os 3 dias, né, os sacerdotes orando lá, clamando pela tua vida, pela tua família, foi algo extraordinário. E tivemos também a carta, né? Alguns aí escreveram, espero que todos tenham escrito, né? Fizeram uma carta aí para o marido, para a esposa, para filhos. Quem já participou desse propósito da carta sabe o quanto é importante. Eu estava até comentando aí esses dias que a carta é assim, quem nunca fez não entende, mas depois que você faz a carta, por exemplo, a primeira minha, né, foi algo extraordinário. Eu vi que a cura maior não era para a pessoa que ia receber, era para mim. Né? A gente já começa tendo cura. Então, antes que a carta chegue no destinatário, você já está vendo a sua vida sendo transformada. Então, para mim foi algo muito importante. Então, eu espero que você tenha essa mesma experiência. Você já é curado, já imediatamente quando escreve a carta. Então, é algo fantástico. Nós tivemos aí os 3 dias e no domingo, ontem nós tivemos aí culto da família, todo domingo. Ontem a direção era para que todos vissem em casa, viram? Nós somos uma igreja virtual, né, pessoal? Não podemos esquecer disso. Então o Senhor não dá direção à toa, né? Então o que acontece? Tem propósito. Antes que você estivesse em família, em comunhão, às vezes se você não está na tua casa, teu filho não vê, né? Acaba não participando, não recebe a palavra. Você está em casa, coloca na televisão, no computador, querendo ou não, teu filho vai ouvindo de fundo, né? E a gente tem muito testemunho com relação a isso, é muito importante. Então, né, os 2 domingos primeiros do mês, onde tem Santa Ceia, depois término de jejum, normalmente a gente fala para os oficiais que puderem vir, glória a Deus. Mas depois você está liberado para ver em casa aí, né? Ver da tua casa. Então, o que a gente pede? Meia hora antes, coloca louvor lá, né? Prepara o ambiente de adoração na tua casa. A gente já tem feito no grupo da igreja, né?
Vira aí, a pastora Edi colocou aí no domingo, ontem, né? Alguns louvores, você já vai preparando o ambiente, depois já recebe a palavra. Então, algo assim fantástico. Recebeu a palavra, uma palavra poderosa, a bispa trouxe hoje novamente, aí completando, né? Lembrando que durante a semana é um complemento, né? Um culto diário, né? Praticamente, o alimento diário das nações. Então, você tem uma programação de segunda a sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã até as 11. Então, você tem todos os dias um alimento fresquinho para você. Então, fantástico, convido você a estar participando todos os dias. Segunda e quarta que a gente tem, encontro comigo aí na Luz da Palavra, né? Então, nós estamos aí, um programa de estudo, nós estamos avançando aí nas escrituras, lembrando que nós estamos vendo na ordem cronológica. Quem já entendeu a parte cronológica das escrituras, já viu que é muito mais fácil o aprendizado, é muito mais fácil para você assimilar na ordem cronológica, que é como se você estivesse vendo um filme, uma história sendo contada. Então aquilo vai fixando muito mais prático. Pelo menos para mim funcionou assim de uma forma sobrenatural, para mim foi muito bom. Então eu espero que para você tenha sido também da mesma forma. Então a ordem cronológica é algo fantástico. Então vai para um livro, volta, você está vendo uma história. Então é muito importante mesmo você estar acompanhando. Então segunda e quarta, a partir das 7 da noite, nós temos um encontro marcado. Amém? Depois, né, você ter aí final de semana, logicamente volta e culto também no domingo. Então a semana inteira você tem programação. Algumas pessoas estão fazendo curso com a gente, tem 2 cursos importantes na igreja que está acontecendo, que é o de diáconos, né? Os diáconos estão fazendo com a gente aí sexta-feira às 7h30 da noite, né? A partir dessa semana vai ser 7h30. E tem o curso, né, que os presbíteros estão fazendo, o curso de pastores, que esse aí é o curso de 1 ano. Nossa, 12 semanas aí, a gente já acabou. Mas assim vai ter o curso de pastores que começou, eles já estão parando no primeiro módulo, eles terminaram aí sexta-feira, já tem perguntas, provas aí, então lá tá fervendo. Glória a Deus aí. Então sexta-feira é um dia também diferenciado na igreja. Lembrando que a Hebron tem muito curso, muita coisa está sempre acontecendo. Acabou o curso de intercessor, já emendou aí curso de novo e por aí a gente vai indo. E assim a gente vai avançando, glória a Deus. Bom, deixa eu ver quem está aí com a gente. Boa noite, Bispão, boa noite com muita alegria. Boa noite com muito amor e alegria. Glória a Deus, Bispo, meu auxiliar aí constante, glória a Deus pela vida dele, está sempre me ajudando aí, pela intercessão, né? Porque não é fácil, né? A intercessão, os intercessores sabem o que significa isso. E ter o líder da intercessão comigo, melhor ainda, glória a Deus, né? Hoje nós temos a Ana lá de Mococa, sempre a gente fala, ai, a Ana e o Arnaldo tá pela rádio. Hoje não. A Ana tá aqui com a gente, trouxe o tempo frio lá de Mococa, esses pés vermelhos ali para São Paulo, traz chuva, e trazer calor, tá chuva. Cidade lá é calorenta, você chega lá no frio, tá calor. Aí vem para cá, traz o frio de lá para cá. Fala sério, chegaram ontem aí, estamos na rodoviária aí, o Bispão, cheguei lá, tinha tanta mala, gente, que eu cheguei que ela ia vir para ficar de vez. Eu falei, vou ligar pro Arnaldo. Arnaldo, veio buscar, porque eu tô achando que vai ficar de vez. Boa noite, Ana, com muita alegria. Boa noite, com muita alegria. Ah, tá, Ana 1 e Ana 2. Então a Ana principal, Ana 1 e Ana 2. Então tá, a Carolzinha tá com a gente aqui também. Glória a Deus. E a Ana Clara também. Amém? Glória a Deus. Nós temos um pessoal com a gente essa semana aí. Porque final de semana que vem tem as pérolas. Não posso nem esquecer de falar isso aí. Semana Sábado, que vem, sabadão, tem aí vai ser um dia diferenciado para a mulherada aí, né? As pérolas vão estar reunidas aí. Então, olha, nós somos os homens também aí, então vai ser mesmo prumo aí. Então, essa semana vai ser uma semana mais que abençoada. Glória a Deus aí. A Ana vai estar com a gente durante essa semana aí, participando conosco aí ativamente, e nas pérolas no sábado com as meninas, amém? Então, eu espero vocês aí, as meninas já estão sabendo aí do encontro. Deixa eu falar uma coisa, quem que tá aí, pessoal? Fala pra mim quem que... É que eu tô vendo bastante fotinho, mas não consegui hoje definir quem que é não, tá? Seu Quirino Rodrigues. Seu Quirino, boa noite com muita alegria. Cláudia Vital, boa noite com muita alegria. Pastor Edi. Pastor Edu, versão dobrada. Tá aparecendo pra mim. São os que estão aparecendo. Bom, se mais alguém entrou aí... O Everton, olha, nós estamos falando de Mococa, Oh. O Everton tá aí, glória a Deus pela vida dele também. A Ana tá Everton aqui, a Ana tá lá. Ferreira. Reveza, quando o Everton tá aqui, a Ana tá lá. Agora a Ana tá aqui, o Everton tá pra lá. Nossa, vai. Bom, deixa eu falar uma coisa com vocês. Hoje pela manhã eu ia fazer uma pergunta à noite, na luz da palavra, mas a bispa, faz a pergunta agora, eu já fiz a pergunta aí, né? O pastor e a pastora já me responderam aí, né? Estão no caminho certo, né? Eu perguntei, quem lembra a pergunta? Lembra, Ana, a pergunta? Já esqueceu.
Já esqueceu. Qual era a pergunta? Não, eu sei a pergunta, eu só confundo os nomes. Então, Se ele viu, Se Abraão. se Abraão viu os filhos ou os netos? os netos. Os netos dele. É isso aí, ó, tá vendo? A Ana tava aqui mesmo, viu? Afiação, Achou que ela não né? estava, que ela tava dando uma cochiladinha, não, ela tava atenta, pode não saber a resposta ainda, mas tá atenta, é isso aí. Eu fiz uma pergunta pela manhã, nós tivemos inclusive quem viu, teve uma situação que eu falei em culto, não foi nem na luz da palavra. Eu dei uma colher de chá em uma das ministrações que eu ministrei sobre Jacó, e eu ministrei que ele teve a oportunidade de estar com o pai. Provei nas escrituras, inclusive, né? Porque falar é fácil, né? Mas tem que provar nas escrituras, né? Ainda mais uma informação importante como essa. E eu fiz a pergunta pela manhã, que era a seguinte: se Abraão teve a oportunidade de estar com os netos, né? Ou seja, ele morreu antes dos netos nascerem, ele morreu depois dos netos, né? Enfim, como que foi? Né? Antes ou depois? E aí fica essa pergunta no ar. Então, somente uma pessoa me chamou no WhatsApp para responder, né? Não me falaram, só uma pessoa, e ainda assim faltou um pouquinho aí, né? Não me deu uma conclusão definitiva. Então, vou estudar aí, eu quero essa resposta. Eu ia fazer outra, mas não me responderam nem essa, né? Mas eu faço outra, não. Quer outra? Faz. Então vamos lá. Então mais uma aí. Eu quero saber, já que estamos falando de Abraão, então vamos na mesma linha aí. Abraão, qual era o grau de parentesco de Abraão com Sara antes do casamento? Né? Alguém sabe? Qual era o grau de parentesco? Era primo, porque naquela época tinha muito isso aqui. Agora na casa do meu primo, ó, vou dar uma outra dica importante aí. Lembra Jacó? Né? Como é que Isaac falou para ele? Vai lá na casa de Labão, teu tio lá, né? Fica por lá e coisa e tal. E lá ele, né, se apaixona por Raquel, né? Casa com Lia primeiro, né? Aquela coisa toda. Mas vai para casa de um parente, né? Então tá aí uma dica importante. Então depois vocês me falem, quem sabe aí qual era o grau de parentesco de Abraão e Sara, né? Como que foi esse lance aí, né? Onde que Abraão achou Sara? Como que foi esse encontro, né? Então depois vocês me passam, hein? Que eu estou bem curioso para saber. Amém? Então temos duas questões aí. Aí se me responder na quarta-feira, eu dou as respostas aí dos dois, tá bom? Em vez de fazer outra pergunta, aí na quarta eu faço outra para semana que vem, vou dar bastante tempo para procurar aí. Legal? Eu vou ver se eu consigo, é que às vezes não dá tempo, eu não lembro das perguntas, mas eu vou tentar lembrar o máximo que eu puder aí. Eu vou estar colocando uma por programa para ver se a gente dá uma animada no povo aí, tá bom? Glória a Deus, pessoal. Então bora lá. Abram a Bíblia de vocês em Isaías capítulo 50. Amém? Então estava falando, eu mostrei lá nas escrituras que Jacó conseguiu voltar e ver o pai, né? Isaac, né? Já avançada idade. Naquela época eu falava que o cara estava avançado em idade, abençoa os netos, chama todo mundo. O cara ainda vivia, mas um tantão, né? Então você vai vendo lá, você pega Jacó, a história dele também não foi diferente, né? O cara tá para morrer, abençoa os netos, mas o homem ainda vive mais um tempo. Então era algo muito comum naquela época, né? Nem sempre quando o cara abençoava, ele ia morrer no dia seguinte, mas o cara já estava de avançada idade, né? Lembrando que você pega o povo naquela época, vivia 100 anos, 150, na época de Abraão ali, né? Jacó, esse povo vivia mais de 150 anos fácil, né? Amém? Bora lá, pessoal, capítulo 50, então vamos lá, Isaías. Só lembrando, Isaías, do capítulo aí 40 até o 55, nós vamos falando sobre a Babilônia, né? Sobre todo o problema que houve com a Babilônia. Aliás, é um livro que nós vamos ver muito isso, porque é o livro que o profeta Isaías pegou alguns reinados, e o reinado principal que ele pegou foi ali o rei Ezequias, né? Então começa a travar aquele impasse, onde ele vai lá, fala com Ezequias, nós vamos ver, né? Ele relata inclusive a enfermidade aqui no livro de Isaías, ele relata sobre a enfermidade do rei Ezequias. Nós vamos ver lá depois no livro de 2 Reis, do capítulo 19, como é que isso aconteceu, porque lá está com mais detalhes, né? Que aí já é contado num outro aspecto, não do profeta. O profeta tem uma visão um pouco diferente, né? Então nós vamos ver isso aí também ainda. Vamos voltar para o capítulo 19, 20, depois vamos de novo para outro profeta, e por aí vai. Vamos ver Naum, nós vamos ver Miqueias, vamos ver Abacuque, Sofonias. Então tem muita coisa importante para ver. Uma particularidade que a gente vai ver desses profetas menores é o profeta Abacuque, né? O profeta Abacuque, ele não se dirige muito diretamente para o povo, né? Embora ele estava em Judá, mas é um profeta que é uma conversa dele com o Senhor. Ele indaga muito ao Senhor porque estava acontecendo tudo aquilo com o povo, meio que, né? Senhor, você vai permitir isso, aquilo, então é uma profecia, e o Senhor fala diretamente com ele, ó, quase que falando para ele, ó, fica quietinho aí que eu não erro, né?
Então fica sossegado. Então é um profeta, mas os demais a gente vai ver que realmente alertando o povo sobre tudo aquilo que estava acontecendo. Amém? Bora lá, então vou ler do versículo 1 até o 8 aí. Assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu repudiei? Só vamos parar aqui um pouquinho. Vamos levar, eu ministrei para vocês lá em Levítico, vocês estão lembrados sobre a lei, o que permitia, o que não permitia o divórcio. Se o cara chegasse lá, apresentasse a filha, e a filha fosse casar com um camarada, a mulher não fosse, né, virgem, ou alguma coisa que fosse de mentira, o cara podia repudiar aquela mulher, tinha toda aquela história. Pagava-se um dote, tinha algumas instruções com relação a isso, tá? Então a lei permitia algumas situações. Hoje a gente sabe que, se a gente for administrar um casal, hoje a gente sabe, o adultério é uma coisa que permite o divórcio, né? Então às vezes a pessoa discute aí, porque quer manter o casamento, outro não quer manter, então a gente sabe, as escrituras deixam muito claro o que pode e o que não pode. Não vou aqui repetir tudo, porque é um material que a gente já passou aí, mas está lá, depois vocês podem procurar lá em Levíticos, fala sobre a lei, tá? Então vocês vão ver tudo falando sobre isso, o que pode e o que não pode, tá? Então aqui fala sobre essa carta de divórcio. Ou quem é o meu credor a quem eu vos tenha vendido? Vamos dar outra parada aqui. Naquela época também, que tinha outro detalhe, até mesmo um camarada podia ser vendido para outra pessoa, ou como se fosse um arrendamento, o cara está sem condições, ficava lá, só que tinha o ano do jubileu. Então lembrando que tinha algumas particularidades nessas negociações feitas naquela época, por conta do ano do jubileu. Inclusive já ministrei vocês também, que inclusive até uma terra que o cara, para você entender, nos dias de hoje tivesse arrendado, né, o cara na metade do caminho quisesse fazer o negócio, pagava-se, né, o valor proporcional, desfazia o negócio. Caso contrário, no ano do jubileu, aquelas terras voltavam para aquele que era o dono, porque as terras eram perpétuas para cada um. Lembra? Falei inclusive esses dias também sobre Nabote. Nabote não queria vender as terras lá para Acabe, deu toda aquela confusão, né? Porque era terra perpétua que tinha sido vinda do pai, né? Então vinha a herança. Uma coisa que naquela época tinha muita preocupação era aquilo que vinha de uma linhagem, de um para o outro, como vinha, a mesma coisa um sacerdote, um levita lá que vinha de linhagem, né, do primogênito passando para o outro, a mesma coisa era com patrimônio. E o primogênito mais ainda, porque tinha importância. O cara tinha porção dobrada de tudo, na ausência do pai ele que respondia. Tanto que o Senhor fez uma lei específica, olha como era importante, né, da descendência daquela época, a lei do levirato. Já ministrei isso para vocês. Quando, vamos supor, morreu o filho, pegava a esposa, não teve um filho ainda com essa mulher, mas morreu o camarada. O que o pai fazia? Pegava o outro filho próximo e passava para essa mulher. Esse filho tinha que dormir com essa mulher, e o filho que gerasse não era dele, era do irmão que morreu, para dar sequência àquele irmão, a descendência dele. Então, olha, tanto que tem um problema lá com Judá, né? Um dos filhos de Jacó tem um problema desse com o filho, que o filho não aceita essa situação. Então, olha o quanto era importante a lei que tinha que ser observada. Então, quando a gente ouve falando aqui, para alguns vão falar, nossa, mas que esquisito falando isso, não é. Está falando por conta da lei lá atrás. Então, vamos ler de novo aí o versículo 1, agora sem eu parar, né? Assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor a quem eu vos tenha vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendido, por causa do pecado, e por causa das vossas transgressões, vossa mãe foi repudiada, ou seja, né, colocada para escanteio. Por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Quando eu chamei, ninguém respondeu. Acaso se encolheu tanto a minha mão, que já não pode remir, ou já não há força em mim para livrar? Eis que pela minha repreensão faço secar o mar e torno os rios um deserto, até que cheirem mal os seus peixes, pois não havendo água, morrerão de sede. E o visto que os céus se negrirão, e lhes põe o pano de saco em sua coberta. Isso aqui lembra muito as pragas lá do Egito, né? O Senhor Deus me deu uma língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me, ouvindo para que eu ouça os meus eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriram, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Porque o Senhor Deus
me ajudou e pelo que não me senti envergonhado. Por isso, fiz o meu rosto com um seixo e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentando-nos juntamente quem é o meu adversário. Chegue-se para mim. Então aqui a gente vê aqui, nessa profecia, o Senhor deixando bem claro, né, se defendendo das acusações implícitas, né, pelos exilados descrentes que agora estavam passando nessa segunda geração, ou seja, tudo aquilo que o povo tinha feito lá no deserto, lembrado? O povo descrente, murmurou, reclamou, uma hora era água, outra hora era comida, né? Aqui uma nova profecia, né? E o Senhor se defendendo das acusações de um povo que na verdade não cria em nada. O Senhor falava, era como se estivesse com a mão aqui, o Senhor fala como se estivesse com a mão encolhida, porque não posso fazer, vocês não me consultam mais, porque o Senhor já tinha advertido esse povo por várias vezes, né? Você vê que o povo muitas vezes reclamava aqui porque estava sendo apertado, mas estavam completamente errados. A iniquidade foi que levou eles a essa situação. E é isso que o Senhor dá alguns exemplos dele, falando de uma mulher repudiada, ou se tivesse feito alguma negociação. Não era por conta disso que eles estavam passando aquela situação, passando o aperto, e sim porque eles se contaminaram. Fruto do quê? Do pecado, das iniquidades, né? Iniquidade, o que é? Um pecado constante. Amém? Então, segundo a qual eles não queriam ou não podiam salvá-los. Na verdade, o Senhor podia salvá-los. Mas da forma como eles colocam, parecia que o Senhor não podia salvar eles. Acho que podia. Só que o povo queria salvação, mas continuava insistindo no pecado. O Senhor mandará Israel para longe, assim como o marido pode mandar a esposa embora, mas o exílio será curta duração e não permanente. Então, lembrando aqui, que por mais que o Senhor o castigasse, mandasse eles, seriam como exilados, né? E iria acabar, não seria permanente, como o marido que repudia a mulher, ela não voltaria mais. Nesse caso não, porque o exílio, no caso da Babilônia, durou 70 anos, né? O exílio definitivo exigiria uma carta de divórcio, e não é o caso. Tanto que o Senhor fala, tem uma carta de divórcio? Tem alguma coisa? Não tem. Volto a lembrar, pessoal, nós vamos prestar atenção no livro de Isaías, e toda vez que fala, os exemplos que são dados é de uma forma que eles entendam. Então, quando o Senhor fala aqui sobre uma carta de divórcio, o que está mostrando para eles? Que não era uma carta definitiva, porque esse exílio também não seria definitivo, porque não tem uma carta de divórcio. Como que o povo entender? Tinha que usar uma linguagem que eles entendessem. Amém? Isso a gente vê muito nas escrituras, tá? Então não tem que ficar claro para a gente, não vai falar. Por isso que ele fala sobre colheita. Lembra quando fala sobre o migrador? Se você pegar Gideão, o que Gideão fazia? Não malhava lá no lagar, lá, ele precisava de uma eira, mas não malhava no lagar, porque viu os amalequitas, vinha e saqueava tudo. Sabe como que era comparado os amalequitas? Falava que era como gafanhotos. Por quê? Porque o gafanhoto, quando ele vinha na plantação, saia comendo tudo. Então, quando falasse pro cara, ó, tá vindo gafanhoto ali, o cara sabia que vinha o quê? Nem sempre era o animal em si, né? No caso, o gafanhoto em si, né? O inseto. Estava falando do quê? Estava falando dos amalequitas que vinham e ia consumir tudo que eles tinham, que eles eram tidos como nômades, né? Ia passando e do jeito que eles iam, tudo que tinha pela frente eles iam pegando, tá? Então, só para você entender, para ficar claro. Se o Senhor emitir a carta, não poderá trazer Israel de volta. Então, ou seja, o que o Senhor está falando? Não emitir carta nenhuma. Se eu emitir uma carta de divórcio, quer dizer, não tem perdão, o camarada vai, não volta mais. Ou seja, houve uma separação. Por isso que ele usa esse termo. Nesse caso, como não houve a carta de divórcio, pode trazer o povo de volta. Nenhum profeta sugere o rompimento definitivo da aliança entre Deus e Israel. A gente não vê nada falando sobre isso. Em vez disso, prevêem a fidelidade de Deus a um remanescente que haverá de retornar. Como a gente bem sabe, e depois vai ter o povo que volta lá, liberto do cativo da Babilônia. E aí esses exilados vão voltar e aqueles que estavam, né, com outros povos, assim que sabem que o povo foi liberto da Babilônia, começam a voltar e vão tudo para Jerusalém, porque Samaria já tinha sido destruída, que era a capital de Israel. Amém? Vossa mãe é Jerusalém, mas especificadamente os habitantes da geração anterior, no caso, os exilados. Se o Senhor tivesse vendido Israel a um credor, ele não teria autoridade nenhuma sobre o destino deles. Então, como não vendeu o povo, eles foram levados como escravos, mas não vendidos, o Senhor podia trazer eles como se fosse o ano do jubileu. Coincidentemente, não era 7, mas era 70, né? Olha só. O povo era para ficar 40 dias no deserto, ficou 40 anos, né? Mas os israelitas se venderam por conta das próprias maldades, ou seja, as iniquidades e os pecados. Assim, Deus, o Redentor deles, poderia resgatá-los por meio de um pagamento.
E a gente sabe qual foi o pagamento. Inclusive, Ciro foi muito abençoado por libertar o povo. Deu os tesouros escondidos, as riquezas e tudo mais para Ciro. Cidades importantes, né, financeiramente foram dadas para Ciro para que pudesse libertar o povo, como prêmio por ele ter libertado o povo. Né? Não para libertar, mas por ele ter libertado. A negridão pode ser uma referência à nona praga do Egito, quando o Senhor fez a escuridão cobrir totalmente a terra. Então a gente vai lembrar lá das pragas lá. Eu ia dar alguns detalhes agora, mas eu não vou dar com relação às pragas lá, porque o pessoal está fazendo aí, os pastores, e eles vão ter provas sobre Êxodo. Então eu já ia sair falando aí, né? Deixa eu ficar quieto aqui. Né? Eu já ia dar uma dica importante, eu esqueci. As características do ungido, como ele fala aqui. Deus lhe dá a língua de um discípulo para reconfortar o que está abatido a cada manhã. Deus desperta os seus ouvidos para que ouça como discípulo. O Senhor lhe fala aos ouvidos e ele não é rebelde, nem retrocede o que ouve. Isso é a característica de um ungido, como o Senhor fala. Ou seja, ouve a voz do Senhor, realmente tem o ouvido deslacrado, ouve verdadeiramente a voz do Senhor. Porque tem muita gente por aí que fala que está ouvindo a voz do Senhor, está ouvindo a voz do diabo, né? Infelizmente está dando vazão para o diabo, né? A gente fala, o Senhor dá tudo nas escrituras, mas tem gente que ouve a voz de Satanás e acha que, né, que é Deus que está falando. Então esse ouve verdadeiramente a voz do Senhor e não retrocede, ou seja, obedece. Dá as costas aos que o ferem, não briga nem contende antes sobre o dano, quer dizer, não vai discutir, não vai brigar, não é assim que vai resolver nada, né? Comparece das caras, mesmo diante daqueles que os desonram, ou até mesmo arrancam os cabelos, como é falado, né? Então, quer dizer, esse é aquele que vai lá, né? Sabe que Deus te justifica, vai lá, dá as caras, não tem nada para esconder, mesmo que isso lhe custe. A gente sabe que muitos na Bíblia passaram muitos apertos, mas por quê? Porque não negaram ao Senhor. Já visto Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Você vê Daniel, quer dizer, muitos outros passaram por várias situações, mas não negaram a Cristo, né? Mas mesmo sendo desonrado, mesmo com mentiras, Cristo foi para a cruz aí com um bando de mentira, né? Pessoas compradas para pedir a Cristo e não a Barrabás, né? Consultar a Barrabás, então por aí você já vê, né? Não esconde a face aos que o tragem e humilham. Sabe que Deus vem em seu auxílio e o ajuda, não se sente confundido, ou seja, desabilitado, né? Então aquele que espera no Senhor sabe que o Senhor vem sem demora, né? Não vai deixar ele na mão. Endurece o rosto como uma pedra, convicto de que não será desapontado. Sabe que perto está o que justifica e faz justiça. Não há contenda que prevaleça, não haverá adversário que lhe resista ou atinja com afronta. Então, quando a gente espera no Senhor, a gente sabe que Ele vai nos justificar. Né? Então, aqui deu alguns exemplos aí para vocês. Vamos ler do versículo 9 agora até o 11. Eis que o Senhor Deus me ajuda, quem há que me condene? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos e a traços comerá. Quem há entre ao Senhor e ouça a voz do seu servo. Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Eia, né? Todos vós que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as setas que acendestes. De mim é que sobrevirá isto, e em tormentas vos deitareis. Então aqui o servo do Senhor é protegido, ou seja, vem a mão poderosa do Senhor continuamente, resguardado pelo próprio Deus. Assim ninguém pode abatê-lo, mas que ouçam ou caira sem poder levantar, ainda que caíra não poderá se levantar. É aquele que afronta, aquele que vai contra o ungido de Deus. Quem teme a Deus ouve a sua palavra, e aqueles que estão na escuridão, presos, exilados, sem luz alguma, como os judeus ficaram, né? Precisavam confiar no Senhor de todo o coração e firmarem sobre Ele. Então o povo ficou completamente, né? Quando foram exilados para a Babilônia, a situação era que ficaram sem nada. Inclusive, o que se esperava deles ali na Babilônia? Que eles não se misturassem. Né? Não podiam entregar culto, a gente falou que não podia entregar holocausto, coisa e tal, mas eles poderiam buscar verdadeiramente ao Senhor. Né? E foi vários profetas que inclusive falaram sobre isso.
Então o que tinha que fazer? Procurar verdadeiramente ao Senhor. Mas pelo contrário, o povo preferiu se misturar com as finas iguarias da Babilônia e se deliciar com tudo que a Babilônia oferecia naquela época, que não era pouco. Então, ao contrário, o povo tinha muito bem tempo para procurar a face de Deus ali, mas não o fizeram. Por 70 anos, ignoraram, e se não fosse a misericórdia do Senhor, o povo estava lá, né? Quem acende o fogo representa a pessoa que confia em si própria, em vez de se orientar pela luz do Senhor e de seu servo. Quando a luz vier ao mundo, alguns há de preferir a escuridão. Tormentos aqui é um castigo de Deus para a descrença. Então aqui o Senhor faz uma alusão aqui que aqueles que preferem acender, a luz, ou seja, confiar em si próprios do que confiar no Senhor. E o povo, logicamente, não confiou no Senhor, tanto que ofereceu holocausto aos deuses da fertilidade, da plantação, de colheita, tudo era deuses que tinham vindo, oriundos do povo da Babilônia, da Síria e tantos outros, foram adorados por eles, né? Então o povo realmente se contaminou com toda a idolatria possível naquela época, né? Inclusive, a gente sabe que teve rei que entregou o próprio filho em holocausto para o deus Moloque. Camarada, entregar o próprio filho, sendo um hebreu, né? Sabendo da história, sabendo das escrituras, olha, realmente não é fácil não, amém? Vamos lá, capítulo 51. A palavra de conforto para Sião. Glória a Deus, que Deus tem sempre uma palavra de conforto, né? Vamos lá, do 1 ao 8. Ouvi-vos os que procurais a justiça, os que buscai o Senhor. Olhai para a rocha que fostes cortadas e para a caverna do poço que fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único quando eu chamei, e o abençoei e multipliquei. Lembrando quando o Senhor chamou Abraão, mandou sair da parentela e coisa e tal. Era só apenas Abraão, né? Abraão e Sara, não tinha filho, levou Ló, mas ele nem filho tinha, nem Ismael tinha naquela época. Porque o Senhor tem piedade de Sião, e terá piedade de todos os lugares assolados, e dele fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos, e a terra do mar me aguardam, e eu no meu braço esperam, e no meu braço espero. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como um mosquito, mas a minha salvação durará para sempre. A minha justiça não será anulada. Ouve-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei. Não te temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias, porque a traça roerá como um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, a minha salvação para todas as gerações. Então aqui você vê que o Senhor dá vários exemplos aqui de coisas que não durariam, mas a misericórdia do Senhor, a salvação do Senhor, a graça do Senhor duraria para sempre. Então aqui esse povo, logicamente, é salvo pela graça, pela misericórdia de Deus. A aliança está feita aqui desde o início com Abraão. O profeta chama o povo para não perder a visão da aliança. O que o profeta está fazendo aqui? Olha, vamos lembrar daquilo que foi prometido lá atrás. Olha tudo que se cumpriu. O Senhor tirou o povo do deserto. O Senhor livrou de uma escravidão. Quer dizer, começa a lembrar o povo daquilo que tinha sido prometido lá atrás. E várias vezes a gente vê na ministração, a bispa lembrando, inclusive. Olha, lembra daquilo que hoje, por exemplo, ela falou, lembra daquilo que o Senhor prometeu, né? Ele é fiel e justo para cumprir. Nem o tempo, né? Entre a palavra que saiu do altar e o cumprimento da promessa, nós não vamos perder. A palavra que foi falada hoje. Vem de encontro até como que nós estamos ministrando agora. Então o que o profeta faz? Começa a lembrar eles da promessa que tinha sido feita lá para Abraão. Que dele faria uma grande nação. Fez ou não fez uma grande nação? Multiplicou ou não multiplicou o camarada? Tanto que a gente vê que depois veio Isaac, até Ismael foi uma grande nação, apesar de todos. Ismael ele deu origem dos ismaelitas, né? Ismaelitas, não israelita.
Então ele deu origem dos ismaelitas, ele também foi uma grande nação. Como Esaú também foi uma grande nação, só que foi uma grande nação edomita. Infelizmente foi um povo que também prejudicou muito o povo de Deus. O Senhor não permitiu que o povo de Deus na primeira travessia lá fizesse nada com eles, porque eram descendentes de Esaú, mas eles em vez de né, fazer tudo com os compatriotas aí, pelo contrário, dificultaram e fizeram muito, se alegraram muito quando viu o povo de Deus ser castigado. Só que chegou uma hora que o Senhor falou, agora veio um castigo. E Isaías a gente viu já. Por que veio o castigo para os edomitas? Por conta disso. Quem eram os edomitas? Tudo da origem lá de Esaú, mas foram uma grande nação. Então aqui o profeta faz o quê? Começa a lembrar eles da aliança. Olha a aliança, aquilo que Deus prometeu, ele cumpriu. Começa a lembrar o povo de tudo isso. Acho que nada melhor do que numa hora dessa, de lembrar da aliança, né? Para que o povo não perdesse essa aliança. Pois a libertação é certa e só perdem quando Satanás rouba a visão. Ou seja, eles só seriam roubados, né, se permitisse que Satanás fizesse isso. Então não era para olhar para nada disso, olhasse para o Senhor, porque Satanás estava tentando roubar o quê? A visão deles, que eles achassem que não iriam viver nada e que Deus não ia salvar eles, que não tinha mais solução. E tinha solução. Apesar que quando a gente olha para tudo que esse povo fez, fala sério, né? Se a gente fosse olhar na carne, misericórdia, né? Eles deveriam olhar para o Senhor e para o que ele já havia feito, deveriam firmar-se em suas promessas e não darem ouvidos à serpente. Mas aí o povo ainda continuava ouvindo a serpente em vez de ouvir o profeta. Lembre-se que aqui, cada vez que eles não ouviam o profeta, estavam ouvindo o quê? Estavam ouvindo a serpente, falatório e tudo mais que falavam naquela época, né? Tinha que ouvir o quê? O profeta. Gente, se fosse um profeta que foi falar com o povo, foram vários profetas. Então Israel teve um monte de profeta que foi lá avisar, Judá também teve outro tanto. E olha que Judá ainda podia ter olhado o que aconteceu com Israel e ter mudado, mas... Cativeiro assírio foi em 722 a.C. aproximadamente. Né? Você vê que a Babilônia levou o povo, começou a primeira leva foi em 606 mais ou menos antes de Cristo, ou seja, mais de 100 anos depois. Você vê que o povo já tinha esquecido de tudo que tinha acontecido com os irmãos e estava indo para a mesma situação, só que agora pior, né? Que era a Babilônia. Né? Então, por isso já veio. Perto está a minha justiça, diz o Senhor, o dia do Senhor está sempre perto. Aqui a referência à recuperação do período pós-exílio, então mostrando para eles que estava chegando perto, falando de uma profecia, né, no caso aqui do final do exílio da Babilônia. As ilhas, assim como os exilados, aguardarão o Senhor. O verbo traduzido por aguardarão deixa implícita a expectativa confiante e da esperança ativa no Senhor, mostrando que era para você aguardar porque o Senhor vai fazer. A gente sabe que quando você está no olho do furacão, como dizem aí, né, difícil, né? Mas aqui o Senhor está falando para eles, ó, depois de tudo que passaram, né, eu acho que a melhor coisa que eles tinham que fazer aqui era realmente, verdadeiramente esperar no Senhor e confiar, né? Céus e terra querem dizer o universo inteiro, o velho cosmo, como fala aqui, né, desaparecerão. Os seus moradores morrerão igualmente. Só o povo de Deus herdará um novo universo. A justiça sinônimo de salvação em Isaías, que durará, no caso, para sempre. Né? Então, aqui a gente sabe que a aliança do Senhor ela dura para sempre, ela não tem rompimento, né? A gente que rompe. Em cujo coração está a minha lei, refere-se àqueles que estão comprometidos com Deus pelos termos da nova aliança, né? Guardar verdadeiramente a aliança para com o Senhor. Amém? Vamos ler do versículo 9 até o 16. Vamos lá. Desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que abate o Egito e feriu o monstro marinho? Isso se referindo lá ao Senhor. Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? Aquele que fez o caminho no fundo do mar, para que passassem os remidos, ou seja, os resgatados? Assim voltarão os resgatados do Senhor. Virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria lhes corará a cabeça. O regozijo e a alegria os alcançará, e deles fugirão a dor do gemido. Eu sou aquele que vos consola. Quem pois és tu para que temas o homem? Que é o mortal, o filho do homem, que não passa de erva? Quem és tu que te esqueces do Senhor, que te criou, que te estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do tirano, que se prepara para o destruir? Onde está o furor do tirano? Os exilados cativos depressa
será libertado, lá não morrerá, lá não descerá a sepultura, o seu pão não lhe faltará, pois eu sou o Senhor teu Deus que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o meu nome. Põe as minhas palavras em tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funda nova terra e diga a Sião, tu és o meu povo. Quem que é esse inimigo que pode fazer? Qual é o poder desse inimigo diante do grande eu sou? Né? Então aqui o profeta começa a falar muito sobre isso, né? Inclusive fala, povo, desperta, desperta tu que dormes, né? Porque o povo realmente estava dormindo. O povo tinha muito mais medo do que o inimigo podia fazer do que da mão do Senhor. Olha que coisa que é, né? Às vezes a gente no dia de hoje é exatamente isso. A gente recebe um diagnóstico, morre de medo do diagnóstico que o médico dá, né? E aí não acredita na palavra que sai da boca do Senhor, né? Por quê? Porque eu sou o anjo da igreja e você não acredita, mas acredita no médico que não tem poder de te curar. Se não for o Senhor, ele pode te dar um medicamento, pode ser usado como instrumento. Mas se a ordem não sair do céu, de que te adianta? De nada, né? Quando diz desperta, deixa implícito que o Senhor parece estar adormecido, né? Aqui começa, desperta, desperta. A oração de Isaías baseia-se na promessa de Deus e dirige-se poeticamente ao braço forte do Senhor que abateu o Egito e que passou o povo a pés enxutos pelo mar. Então você vê que o profeta começa aqui a clamar, inclusive, pelo povo. Se tem um intercessor pelo povo, é o profeta. O melhor intercessor pelo povo é o profeta. Isso já começou lá, a gente vê Moisés. Moisés intercedeu pelo povo por várias vezes. Pega lá Êxodo 33, você vai ver que Moisés ali podia muito bem ter falado, Senhor, eu também não vou ficar aqui com o Senhor, pode consumir todo o povo. Mas não, ele intercede pelo povo, e não foi uma, não foi duas, foram várias vezes, né? E aqui o profeta começa a falar do currículo do Senhor. Olha, o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo, vai libertar o povo, quer dizer, ele começa, né, a conversa dele aí. Que passou o povo, inclusive, né? Ele fala, a oração de Isaías baseia-se nas promessas de Deus, poeticamente o braço forte do Senhor, que abateu o Egito e que passou o povo a pés enxutos pelo Mar Vermelho. Como os israelitas do Êxodo explodiram em cânticos alegres quando a sua libertação. Assim será o retorno dos deportados quando voltarem da Babilônia. Lembra que Miriam saiu cantando e coisa e tal, fala inclusive lá que ela era profetisa e coisa e tal, e começa o cântico lá de Miriam, todo o povo cantando alegremente porque estava sendo liberto. Aqui o cântico não vai ser diferente, também vai ser um cântico de alegria. Só que a gente já viu, inclusive, a semana passada, semana retrasada, que o povo vai sair numa outra condição da Babilônia, não igual lá de Êxodo, que saíram, depois o povo saiu correndo atrás dele, né? O faraó mudou de ideia, saiu para tentar pegar eles e parou lá no Mar Vermelho. Aqui não, eles vão sair realmente alegremente e o Senhor vai sustentar o povo, não vai ser perseguido, pelo contrário, né? O povo vai sair sendo liberados pelo próprio Ciro, inclusive para que eles voltassem para Jerusalém e reconstruíssem tudo o que aconteceu, né? Tinha sido destruído em Jerusalém. Então Deus fala novamente para renovar a confiança no seu povo. Ele aponta para a loucura do temor ao homem mortal. Por que está com tanto medo do homem mortal? Que só pode matar o corpo, né? Mas que é o Criador onipotente que no final frustra a fúria até mesmo dos oponentes mais ferozes. Então, quer dizer, a gente tinha que ter medo realmente é do Senhor, né? Temer, né? Temor, né? Não é medo, é temor mesmo, né? De ferir ao Espírito Santo, sabendo que o Senhor, por mais que o cara fosse feroz, fosse quem for, né? A mão do Senhor é aquela poderosa que podia fazer alguma coisa ali, né? Vamos ler do 17 ao 23. Oh, glória. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebestes o cálice da sua ira, o cálice do atordoamento, e o esgotastes. De todos os filhos que ela teve, nenhum guiou, de todos os filhos que criou, nenhum tomou pela mão. Estas duas coisas te aconteceram. Quem teve compaixão de ti? A assolação ou a ruína? A fome ou a espada? Quem foi o teu consolador? Os teus filhos desmaiaram? Os teus filhos já desmaiaram? Jazem nas estradas de todos os caminhos, com os etílopes nas redes, e estão cheios da ira do Senhor, da repreensão do teu Deus? Pelo que agora ouve isto, ó tu, que estás aflita e embriagada, mas não de vinho, assim diz o Senhor teu Deus, que pleiteará a tua causa e do teu povo. Eis que eu tomo a tua mão, o cálice do atordoamento e o cálice da minha ira, jamais deles beberás. Poluei nas mãos do que te atormentaram, que disseram a tua alma, e abaixa-te para que passemos sobre ti. E tu
pusesses as costas como chão e como a rua para os transeuntes. Só usando daquela época transeuntes, né? Então aqui Deus anuncia que ele considera o cativeiro uma penalidade suficiente para Israel. Aqui o novo dia de perdão já o despertou. Tal como o bêbado se prejudica a si mesmo através do veneno do álcool, Israel aposta e bebe o veneno lento da desobediência e incorre na misericórdia decretada pela justiça e pela justa ira de Deus. Então aqui ele fala como aquele, dá o exemplo aqui como o bêbado que todo dia ela vai se matando, né, com o álcool, né, vai se matando todos os dias. Aqui ele faz a mesma alusão, porque é o cara da desobediência, quer dizer, conforme vai se desobedecendo, é como se você estivesse matando todo dia com a bebida, né, se embriagando e cada dia mais cavando o quê? A sepultura. É a mesma coisa que em função da desobediência ele faz essa analogia aí. Destituída de toda a liderança espiritual entre os cidadãos, a nação depararia com a calamidade que ela certamente merecia, e as ruas de Jerusalém se cobriram com seus mortos, que seriam encurralados para a matança e pelos exércitos da Babilônia. Mas então viria a vez dos brutais opressores de Judá, que arrogantemente pisarão seu corpo prostrado e beberam o copo da sua vingança divina. A causa da embriaguez não é o vinho, mas o cálice da vacilação, o terror do juízo de Deus. O que entristeceram, isto é, os opressores de Israel, serão obrigados a beber do cálice do meu furor. Furor de quem? O furor de Deus, né? Porque desobedeceram e agora vão ter que tomar essa amarga aí, porque desobedeceram ao Senhor. Então aqui a gente vê que tem salvação para o povo, tem, mas também tem castigo para o povo, né? Porque o povo tinha desobedecido. Amém? Vamos ver o capítulo 52, que é pequenininho, dá até para a gente ver aí. 53 a gente vê na quarta-feira. Vamos ler do 1 até o 6 aí. Desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem incircunciso nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Deus, o meu povo no princípio desceu ao Egito, para nele habitar, e a Síria sem razão o oprimiu. Aqui fazendo alusão ao povo de Israel. Agora que farei eu aqui, diz o Senhor, visto ter sido o meu povo levado sem preço. Os seus tiranos sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado, incessantemente todo dia. Por isso o meu povo saberá o meu nome, portanto, naquele dia saberá que eu sou o que fala, eis-me aqui. Aleluia, fala sério. Então aqui um duplo clamor ao Senhor, desperta, desperta, também é ouvido em Isaías 51, aqui, desperta, desperta, né? Realmente era para o povo acordar. A cidade santa contrapõe-se à Babilônia, lugar dos incircuncisos e imundos. Esse povo não iria entrar na Terra Santa, porque além de serem incircuncisos, também era contido como um povo imundo. Ordena-se que Jerusalém desperte, porque ela está com seus opressores desprezíveis, né? Então desperta, porque o Senhor vai resgatar esse povo. Aqui Deus transmite sua determinação de restaurar a cativa Israel por rumor do seu nome e pela sua glória, ou seja, pelo meu nome, pela promessa que fiz, o Senhor vai resgatar o povo da Babilônia. Pela graça os presenteou com o seu poder perfeito, sua beleza espiritual, equipamento certo e completo que só tinha de vestir pela fé. Quer dizer, tudo que o povo precisava era ter fé. Por quê? Porque o Senhor ia resgatar todo esse povo, mas precisava ser revestido de fé, né? Vamos lá para a armadura, né? Ele acrescenta que a certeza de que o seu santo reino jamais seria novamente assim conspurcado, né? Desonrado, manchado pela idolatria, como fora sobre o reinado de Acás, Manassés e Ezequias, seu povo devia confiantemente apropriar-se da sua gloriosa liberdade dos filhos de Deus. E a gente sabe que muitos aqui, a idolatria
foi considerada um dos grandes motivos, pilares do povo ter ido cativo, não só para a Síria, mas também para a Babilônia. E esse motivo principal era a idolatria. E alguns reis, eu diria, não vou dizer todos, mas uma boa parte de Israel, praticamente todos, com exceção de Jeú, né, que foi um pouquinho melhor, o restante todos foram ruins. Inclusive Jeú também é considerado como um rei mau, né, que não agradou o Senhor. Todos eles se deram com a idolatria. No reino de Judá ainda teve um outro rei aí que foram bons, no caso Ezequias, Josias. A gente vai ver que alguns reis foram bons, mas ainda assim o povo se contaminou com a idolatria. Então fala aqui que se não fosse a gloriosa misericórdia do Senhor, esse povo não ia ser resgatado jamais. Fostes vendidos à escravidão por nada que tivesse valor, ou seja, se venderam, foram levados escravos, não porque se venderam, porque se prostituíram, porque fizeram o quê? Se deram pelo pecado, pela idolatria. Então não foi uma coisa que eles foram vendidos para lá porque não tinham dinheiro, se venderam para a Babilônia, nada disso. Pelo contrário, né? Apenas as várias promessas do mundo. Mesmo assim seriam remidos do cativeiro da Babilônia sem que Ciro recebesse qualquer dinheiro de resgate. Ou seja, não foi dado nada para Ciro antes. Depois o Senhor presenteou com uma série de coisas, mas não foi imposto nada. Ciro não pediu dinheiro para ir lá resgatar o povo, para libertar o povo. Então isso é uma coisa importante aqui. Quando a gente vê aqui o capítulo, agora não vou lembrar o capítulo de cabeça, deixa eu ler aqui. Mas a gente vê aqui que Ciro é abençoado e coisa e tal. Lembre-se que aqui o Senhor dá muitas coisas a Ciro, mas capítulo 45, né? Os tesouros escondidos, as riquezas. Mas lembre-se que ele libertou o povo e depois o Senhor deu toda essa riqueza para ele. Amém? Mas não fosse uma imposição de Ciro para libertar o povo, tá? Sem preço, sem motivo adequado ao que nos se referia aos seus conquistadores, né? O arrogante desprezo dos pagãos para com o Deus de Israel exigia que eles justificassem o seu nome e a sua aliança, né? O Jeová, o Santo de Israel, que demonstrasse pela derrota da Babilônia a sua soberania contínua. E aí, logicamente, eliminando todo o povo, tirando o povo da Babilônia, mostrava sua soberania. Este cumprimento da profecia também confirmaria a autoridade da santa palavra de Deus. Vamos ver aí do 7 até o 12. Que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia as coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina, eis o grito dos teus atalaias. Eles erguem a voz juntamente, exultam, porque com os teus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Fazendo a menção aqui do atalaia, que fica lá na frente vendo tudo, aqui vendo o Senhor, trazendo, libertando o povo. Rompei com júbilo, exultai a ruína de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo e reviu Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, sai de lá, não toqueis coisas imundas, sai do meio dela, purificai-vos, que levais os utensílios do Senhor, porque não saíres apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, o Deus de Israel será vossa retaguarda. Ou seja, não saíram fugidos, correndo, nada disso. O Senhor iria, né, pela frente e por detrás, aí não iam sair como foram da outra vez, né? A visão é dos pés daquele que foge do campo de batalha pelos montes em direção à cidade ansiosa por notícias. Gloriosas boas novas desse mensageiro falam de salvação, no sentido de libertação vitoriosa e anunciando o bem, que é o que os atalaias iam fazer, né? Os teus atalaias são os que anseiam pela salvação aqui, né? Aqueles que esperam que todo o povo seja salvo. Quando o Senhor tirasse Israel do cativeiro, sairiam não como saíram do Egito, às pressas, carregando despojos, como fugitivos, mas pelo contrário, iriam sair planejadamente por ordem de Ciro, rei da Pérsia, e não iriam tocar no que havia ali, pois pertencia aos babilônicos, ou seja, não era para levar coisa contaminada. Lembrando que o povo no passado lá, quando pegaram coisa contaminada, lá lembra que Acã pegou coisa contaminada, né? Lá de Jericó, e depois perderam em Ai, né? Tiveram uma derrota em Ai. Aqui não era para pegar nada contaminado, não era para tocar naquilo que era imundo, pelo contrário. Pega o que é da casa do Senhor, cada um pega os seus bens, pega o que é da casa do Senhor e vão embora, não precisava sair fugido, não tinha nada disso. Quando saíram do Egito,
né? O povo lá, o faraó liberou e entregaram ouro, prata e tudo mais para eles saírem. Nesse caso aqui não, tá? Assim partiriam cumprindo a palavra do Senhor como Deus à sua frente, para concluir tudo o que ele determinara a respeito de Jerusalém sobre a reconstrução. Não seriam refugiados fugitivos como seus antepassados do Êxodo, pois desfrutariam do patrocínio e teriam o salvo-conduto do imperador da Pérsia. No caso aqui, teriam todo o apoio da Pérsia. Mas muito mais importante que essas garantias humanas seria a defesa da vanguarda do Todo-Poderoso, o qual também cuidaria de sua retaguarda. Aqui, muito mais importante do que tudo isso, era ter realmente o Senhor com eles. Então, o que eu sempre falo, é melhor você estar no deserto com o Senhor, do que nos pastos verdejantes sem o Senhor, né? Haja vista de pegar Abraão e Ló, vai ver a história dos dois lá, né? Sofrimento vicário do servo do Senhor. Vamos ler os últimos versículos aí do 13 ao 15 e a gente encerra. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime, como pasmaram muitos à vista deles, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, aquilo que não ouviram entenderão. Então aqui Cristo prosperará em toda a sua obra, crescerá em seu mistério, será elevado aos olhos de todos pela crucificação, exaltado diante do mundo pela sua glorificação. O sofrimento e a deformação física do servo seria uma comparação, mas a coroa de espinhos antecede a coroa da glória. Aqui falando sobre a crucificação, tá? Esse desfiguramento, como sabemos agora, seria o resultado dos maus tratos que receberia das mãos dos soldados de Pilatos. Então, aqui tudo que está falando aqui, essa passagem aqui, falando sobre Cristo, tá? O sofrimento vicário do servo do Senhor, falando de quem? De Cristo. As nações são representadas pelos seus reis, eles fecharão a boca em sinal de respeito e admiração. Então, aqui falando de Cristo ali, antes da crucificação, tudo que passou, a coroa de espinhos, o quanto foi humilhado, mas se posicionou, né, como Cristo, e a gente sabe tudo que aconteceu na história lá. Amém? Glória a Deus, pessoal. Hoje eu sei que é um assunto um pouco mais complexo, mas falando muito sobre a Babilônia ainda, nós estamos nesse contexto. Você vê que várias vezes o profeta mora, ele está intercedendo pelo povo, né, pedindo para o Senhor, lembrando o Senhor de tudo que o Senhor tinha feito, né? E outra hora o Senhor falando o que faria, e comparando o povo, como a gente viu aí, como aquela mulher que tinha sido repudiada. No caso aqui, o povo não tinha sido vendido, não tinha nada disso. Pelo contrário, a iniquidade levou eles para a Babilônia, mas o Senhor os resgataria, porque eles não foram vendidos, não foram negociados, simplesmente foram levados, né, como escravos, né? Amém? Glória a Deus, pessoal. Mas se alguém tiver alguma dúvida aí, pode me chamar no WhatsApp. Vou ficar aguardando as questões aí que eu passei, só me chamar ou manda no grupo da igreja lá também que eu oro, tá bom? Glória a Deus, pessoal. Semana que quarta-feira a gente pega o capítulo 53 em diante aí, amém? Bora orar em nome de Jesus? Eu acabei no horário, hein, ó. Glória a Deus. Feche seus olhos por um instante. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária, Senhor, que o Senhor nos preparou, Pai. Quero te louvar, te agradecer pelas Escrituras, por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou nessa noite, Pai. Quero te pedir, Senhor, visita poderosamente a cada um dos teus servos que entrou nessa live, aqueles que vão ver na retransmissão. Senhor, toca, cura, liberta, restaure e aviva, Deus, em nome de Jesus. Abre o entendimento, que essa palavra fique cravada, que eles possam compartilhar, Pai, aos quatro cantos dessa terra, que eles sejam, Senhor, os seus mensageiros, Pai, em nome de Jesus, multiplicadores da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Nos usa como instrumento, Deus, em nome de Jesus, e tudo que o Senhor fizer, Deus, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que a gente possa, cravar as Escrituras, que a gente possa multiplicar tudo aquilo que a gente tem aprendido aí ao longo desse ano, do ano passado, tem muita coisa aí. Então, em nome de Jesus, que você possa compartilhar também. Amém? Beijo grande, pessoal. Amanhã nós temos aí, Alimento Diário das Nações logo cedo. Agora, quem puder ficar aí no aplicativo da rádio, ou quem já estiver, volta pro louvor aí, baixa o aplicativo, compartilha, daqui a pouco tá no canal do YouTube também. Então, se você for compartilhar, eu tento compartilhar do Facebook, compartilha do YouTube, que é muito mais prático. Amém? Essa é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida,
a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Um beijo grande para vocês e até quarta-feira, pessoal. Tchau, tchau.